Bom, dando seguimento na fase da melhoria da negociação, esse é o último vídeo sobre a melhoria da negociação. Nós estamos em dias, semanas, usando todas as estratégias citadas nos vídeos anteriores e não estão surtindo efeito. A gente está vendo que a venda pode cair a qualquer momento. Então nós usamos a nossa cartada final, né? A gente tem nossa carta na manga. A gente costuma dizer que a gente deixa uma cartinha na manga final quando a negociação não está fluindo. A intenção é dar essa cartada final e aí a venda volta e retoma. Então a gente usa algumas estratégias para tentar retomar. São 8 estratégias que eu vou citar nesse vídeo. A primeira estratégia, né, nesses dias de negociação que não estão fluindo, o VAP convida o comprador a fazer uma nova visita no imóvel, uma revisita. Uma revisita sem pressão, vai com calma, com outro olhar no imóvel. Ao longo desses dias, dessas semanas de negociação, provavelmente o cliente está vendo outras coisas. Quando a gente convida para uma revisita, ele vai com um olhar mais clínico. A intenção é que ele comprove que aquele produto é o melhor custo-benefício para ele. E se nessa revisita ele achar que não é o melhor produto, ele vai partir para outro negócio, tá tudo bem. Então a gente faz sem compromisso. Vamos fazer essa revisita? Então essa é uma alternativa. A segunda alternativa é mostrar mesmo, efetivamente, outros imóveis. Então o corretor já separar alguns outros imóveis com o objetivo de aquele imóvel que ele estava negociando é melhor que esses. Tá vendo? Por causa esse imóvel tá com o melhor preço do metro quadrado, esse outro imóvel tá com um andar mais satisfatório para você, esse outro imóvel tá com um acabamento melhor, esse outro imóvel, por exemplo, tem uma área de lazer que você tanto quer, enfim. Então você mostra outros imóveis pro cliente para valorizar o que ele estava negociando, porque aí ele vivenciando esses outros imóveis, ele fala, poxa, é verdade, aquele outro imóvel realmente vale a pena voltar a negociar. Bom, durante uma negociação imobiliária é muito comum que uma das partes está ofertando uma negociação muito coerente, porque nós do VAP tem um olhar mais de mercado, a gente está vivenciando o que está sendo negociado com imóveis similares. Então a gente está muito por dentro do que acontece. Então é muito comum em uma das, ou o comprador ou o vendedor, tá ofertando uma negociação muito coerente. Então, às vezes o comprador está oferecendo um preço que realmente é o que vale aquele produto. Nós temos essa noção. E o proprietário está pedindo um preço muito acima do normal. Então, nós do VAP gastamos uma energia a mais com o vendedor. O vendedor, o preço que você está pedindo está muito fora de mercado. Esse preço que você está pedindo são características superiores, mais valorizadas que o seu por causa disso. Então a gente gasta uma energia maior em persuadir quem está com uma negociação desfavorável, abaixo do mercado. E às vezes é o contrário, o comprador está querendo colocar um preço muito lá embaixo e o proprietário está oferecendo um preço que é muito bom, uma baita oportunidade. O preço que o comprador está oferecendo é muito abaixo do que realmente vale. Então a gente gasta uma energia maior no comprador para persuadir ele a falar, o preço que você está querendo pagar é preço com características muito inferiores a essa. E esse preço que ele está chegando, esse imóvel não vai ficar muito tempo à venda não, você vai perder. Então a gente gasta uma energia a mais com o lado, com o cliente que está, ou comprador ou vendedor que está com um preço, uma negociação aquém do que realmente vale. A quarta carta na manga, nós revemos, né, os 6% da comissão imobiliária. São casos isolados, mas em alguns casos sim, nós podemos rever sim a cobrança de 6%. A gente pode dar um desconto sobre os 6% dependendo da negociação. Então isso é uma opção aí de carta na manga. Bom, a quinta opção de carta na manga é para aqueles compradores que vão fazer financiamento. Então, às vezes o cliente já está com uma aprovação no banco que ele é correntista, no banco X, por exemplo, e aí a negociação não está fluindo. Então a gente fala assim, cliente, vamos tentar fazer aqui no nosso banco Y, porque esse banco Y eu acredito que está com uma taxa menor que a sua, um custo efetivo total menor que o seu.
vamos fazer aqui no nosso banco Y, ou você vai precisar de, sei lá, 30% de entrada. No nosso banco aqui, Y, eu imagino que você consiga 20% de entrada e você vai ficar um pouco mais, você vai ficar mais capitalizado para uma reforma, ou enfim. Então, a gente convida o cliente a fazer sem compromisso. Se a gente conseguir ele desistir, tá tudo bem. Mas aí, tô conseguindo uma taxa um pouquinho menor. Você vai economizar alguns reais aí, 100, 200 reais por mês, ou você vai dar uma entrada menor, enfim. Isso ajuda muito o cliente, reter o cliente na negociação. Outra estratégia para o proprietário agora. O proprietário vendedor sempre está fazendo continhas, né, de quanto, alguns, né, fazem contas de quanto vai gastar com ganho de capital, e nós propagarmos para ele que a nossa empresa, depois que concluir a negociação, a gente vai emitir uma nota fiscal da comissão imobiliária. Essa nota fiscal ele vai poder deduzir do ganho de capital, e aí ele vai ter um lucro com a venda menor e, consequentemente, ele vai pagar um imposto menor. Então, propagar com muita clareza que vai ter nota fiscal e essa nota fiscal vai reduzir o ganho de capital dele, vai reduzir o imposto que ele vai pagar. Isso ajuda bastante o proprietário ficar na negociação com a gente. Bom, alguns compradores têm muita urgência na posse do imóvel, porém ele está dependendo de um financiamento que às vezes é um financiamento burocrático, às vezes é um consórcio que também costuma não ser muito ágil, e ele precisaria de uma posse em 1 a 2 semanas, ou às vezes a documentação do imóvel precisa ajustar alguns pontos, algum inventário, umas dívidas que precisam ser liquidadas, procurações, coisas do gênero que provavelmente vai demorar aí algumas semanas ou talvez alguns meses para concluir. Então nós do VAP deixamos uma alternativa de negociação, que nós emitimos a posse precária. Então a posse precária o cliente vai dar uma entrada considerável aí, que seja satisfatória para as partes, e já vai tomar posse do imóvel. Como tem algumas pendências da compra e ou da venda, da documentação da venda, a gente vai dar posse. Nessa posse, o comprador só vai pagar condomínio, IPTU e as contas de consumo. E a partir daí, e nós iremos resolver toda a papelada da compra e da venda. Quando concluir toda a papelada, daqui semanas, daqui a alguns meses, aí sim nós iremos concluir a venda na escritura, no cartório, no banco, enfim. Então ele vai nesse período só pagar contas de consumo, não vai ter nenhum custo com aluguel, e isso ajuda muito a negociação fluir. E por último, quando a gente vê que não está dando nada dá certo, nada, em hipótese alguma, a última estratégia mesmo é pedir para o corretor responsável pela negociação captar um novo imóvel aí correndo dentro do perfil do cliente, que se enquadre no perfil, para a gente ver se consegue aí retomar a negociação com esse comprador e não perder o comprador. Então essas são as 8 estratégias finais da melhoria de negociação que nós usamos. Muitas vezes a gente consegue retomar a negociação e algumas vezes a gente não consegue de jeito nenhum e a negociação cai, né? Então, aí esse vídeo a gente finaliza a fase da melhoria de negociação do VAP. No próximo vídeo eu vou falar quando finalmente nós chegamos no consenso, entramos num acordo de valores, formas de pagamento, um consenso geral entre comprador, vendedor e imobiliária. Quais são os próximos passos, que é a fase da reserva. Então eu vou começar a fazer vídeos sobre a fase da reserva, tá bom? Até a próxima.